Olá a todos, hoje eu vou compartilhar o sonho do dia 29 de março de 2024 e também o sonho do dia 30. No sonho do dia 29, eu sonhei com seres, que é a primeira vez que eu sonho com isso. Em mais de 38 anos sonhando, é a primeira vez. E nesse sonho, esse ser, ele era parte pessoas e parte animais, só que era pássaro, uns pássaros bonitos. E, e aí esse ser, um deles, me levou para passear, me levou na casa de uma pessoa na qual eu conheço na vida real. E quando ele me levou nessa casa, eu vi uma rampa, eu pude ver uma rampa e uns degraus assim bem alto, aproximadamente uns 30 centímetros mais ou menos do degrau, eram apenas 2 degraus. E do outro lado era uma rampa. E eu ali observando aquilo, aí de repente, ele foi e me mostrou a casa dessa pessoa. Enquanto eu estava ali junto deles, a minha mente estava lá na casa dela. E eles me mostraram algumas joias que ela tinha. Foi me mostrando alguns detalhes. E eu fiquei admirada. Depois eu desci, né? E fui conversar com ela pessoalmente. E ela me falava que ela tinha essa pedra preciosa, só que era uma pedra muito grande, no formato de um retângulo e muito pesada. E ela precisava de ajuda, só que eu não conseguia tirar, porque era muito pesada. E também não poderia quebrar, porque ia fazer barulho, e ela não queria que uma pessoa soubesse que ela tinha essa pedra preciosa. E também havia uma passagem secreta. Depois esse ser me tirou dali e me levou em uma outra situação, que era numa rua, e, e era vários seres. Aí, quando eu observei eles ficavam me olhando com aquele ar de sorriso assim, bem leve, sabe? Quando a pessoa quer sorrir para você, mas ela não dá aquela risada, ela dá aquele ar de sorriso e você fica assim encantada. Eu fiquei encantada, porque era a primeira vez que eu estava vendo eles, e eu fiquei encantada. Aí um deles pegou, juntou a mão como se você fosse pegar água, e quando ele afastou a mão assim, bem lentamente, o caminho abriu, aquele local, aquele mato foi aberto assim, limpou. O mato afastou para um lado, o mato afastou para o outro e ficou naquela terra e aquele caminho. E nisso eu pude ver as pessoas também que estavam ali, que iriam passar, que eram 2 pessoas que iriam subir nesse local e outras pessoas ruas paralelas. E esses seres, né? E esse principal ele se destacava, mas eu vi os outros. E eu fiquei admirada. Eu fiquei admirada ao ver esse ser. Aí não dei muita importância no sonho, achei que era algo assim, né? Tranquilo. Quando foi no dia seguinte, que foi no dia 30, eu tive outro sonho. E esse esse ser que me levou, aí ele já não era mais metade gente e metade animal. Ele era em forma de ser humano, só que bem grande, sabe? Bem grande mesmo. E aí ele me levou e falou assim: o que você vê? Aí ele me mostrava coisas da minha vida mesmo, da minha vida. Situações que eu vivia, que eu falo e que eu vi anjos, igual tem um vídeo aí aqui no canal que fala, né? E aí eu falava assim: eu não sei, porque eu chamo de anjo. Aí ele me perguntava o que eu via. Aí eu falava que eu não sabia. Aí ele foi e me levou numa outra cena que aconteceu comigo acordada na vida real. O que você vê? Aí eu falava assim: eu não sei, porque eu não sabia o que ele estava querendo dizer, o que eu estava vendo. Eu falava assim: eu não sei. Aí depois ele foi, me levou numa outra situação, que eu também vivi na vida real. E perguntou assim: o que você vê? Aí eu falava assim: eu não sei. Mas anjo, eu falava com ele: anjo fica com essas roupas brancas. E elas são incandescentes, elas têm luz própria, né? Aí ele não me falou nada. Aí eu peguei e fiquei assim, pensando, por que será que ele estava me fazendo essas perguntas? Aí depois ele foi, me levou de novo numa outra cena. E nessa outra cena, quando ele me levou nessa outra cena, eu vi
dois seres que na vida real eu também vi, mas só que os que eu vi na vida real, na casa de uma pessoa, eles eram tipo bebezinho assim de uns 3 meses, 6 meses, por aí. Esse, quando ele me mostrou e perguntou o que eu via um bebezinho, e só que esse bebezinho era como se ele tivesse 11 meses, mais ou menos. Aí esse bebezinho, ele tava com corpo de gente, de ser humano normal, só que ele tinha umas asas, tipo cor de pérola, e aquelas asas grandona, enorme, aquelas asas enormes. Aí quando ele abriu as asas, eu peguei e fiquei olhando, admirada assim, aí eu olhei aquilo, aí eu falei assim, nossa, e fiquei lá admirada olhando aquela asa, e a asa dele era como se fosse, quando o pavão abre a asa, que tem aqueles negócios lá que parece olho, só que na cor pérola. Aí eu peguei e falei assim, nossa, que tantão de olho. Fiquei admirada vendo aquilo, né? Ele abriu assim as asas dele, e aí eu peguei e fiquei olhando aquilo assim, e aquela cor de pérola bonita, e eu peguei e não entendi. Aí ele foi e me perguntou de novo, o que você vê? Aí eu falei assim, eu não sei, mas anjo não vem com roupa branca? Eu perguntando para ele, porque é, quase 60% dos anjos que eu vi veio de branco, com vestes brancas. E aí ele não me respondeu. Ele só me permitiu ver, mas não me respondeu. E, e nisso, o que me chamou muita atenção foi que no dia anterior, como eu tinha sonhado, não tinha dado muita importância, embora eu vi algumas pessoas que eu conheço na vida real, eu fiquei meio assim porque eu nunca tinha visto, tal, para mim foi novidade. Só que no dia seguinte, quando ele me pergunta o que eu vejo, me deixou curiosa, porque eu queria saber o porquê que ele me levou para me ver as cenas que eu vivi e me perguntava o que eu via. Esses foram os 2 sonhos. E o que me chamou também a atenção é que tem muitas pessoas que têm uma visão, fala assim, olha, anjos são assim, assim, assado, né? O lado ruim, eu já sonhei uma vez, eu sonhei com um ser que ele tinha parte humano e parte de um bode, um trem feio, grandão, e esse ser veio conversar comigo. E aí eu fiquei meio assim, assombrada. Esse foi o primeiro que eu tive do lado ruim. Agora, do lado bom, que foi o que eu vi do dia 29 e do dia 30, agora de março, foi a primeira vez que eu vi em formato de seres humanos e animais. E aí, você tem alguma experiência como essa e gostaria de compartilhar comigo? Esses foram os 2 sonhos que eu não sei. Eu não sei dizer se o que eu vi, esses seres todos que eu vi, são os querubins, os serafins, os arcanjos. Não sei, porque eles são diferentes. Eles são diferentes. E eles não eram iguais. Eles eram muitos, mas eles não eram iguais, sabe? Eles não eram assim, tipo padronizado, que você vê humano padronizado. Não, eles não eram. Eles não eram padrões. Eles eram fora dos padrões. E, e pela escritura, a gente tem uma visão, né? E, sinceramente, eu não entendi muita coisa, não. Mas eu gostei muito de ter visto esse bebê, esse ser em forma de um bebê e as suas asas assim, muito bonita. E aí, como ele abria as asas assim, aí eu peguei e fiquei olhando lá debaixo das asas e eu achei engraçado que aqueles negócios parecia olho, era tão real. Foi esse o sonho.